Vai ficar na frente, né? Acho que vai ter que duas ficar numa ponta e duas ficar em outra. Tá bom. Tudo bom? Tudo ruim? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho para vocês sobre os micro-organismos do solo e os indicadores de eficiência produtos agrícolas. Juntamente da Adriele e da Aline. A gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, né? E como vocês já devem imaginar, o solo, ele não é somente um suporte físico para as plantas, né? Mas ele é um ambiente vivo com micro-organismos e eles são essenciais para o equilíbrio da atividade agrícola. No entanto, práticas intensivas, né, como os cultivos, como a gente vai dizer para vocês hoje, para aumentar a produtividade, impactam muito o solo e prejudicam ele e a sua fertilidade. O que o estudo que a gente viu no artigo quis investigar? Bom, esses autores, eles queriam saber se os micro-organismos do solo, como as bactérias e os fungos, que foram os principais apresentados no artigo, poderiam ser usados como indicadores de eficiência de corretivos agrícolas. E a ideia era verificar se essa atividade que eles proporcionaram, que eles fizeram, funcionaria como um termômetro, que é o que está escrito no slide, biológico, para complementar a análise química e indicar se essas condições do solo estavam realmente melhorando. Então, para entender um pouquinho essa agricultura atual, a gente precisa ir para o passado. Então, é importante, como eu disse, olhar para o passado. O aumento populacional exigiu uma maior produção de alimentos, né? E também prejudicou o solo, isso prejudica todo o solo. A mecanização, por sua vez, ela tornou o cultivo um pouco mais complicado, né? E isso dificultou. Os micro-organismos do solo, como as bactérias e os fungos, que, como eu disse antes, são os mais focados no artigo, eles são essenciais para a saúde agrícola. E eles participam da decomposição da matéria, né? Eles liberam nutrientes, eles fixam o nitrogênio, que são sensíveis às mudanças do ambiente. Eles servem também como indicadores da qualidade do solo. O objetivo desse estudo buscou avaliar se os micro-organismos do solo eles podem indicar a eficiência dos corretivos agrícolas, especialmente se a correção do pH do solo causaria mudanças nas comunidades de bactérias e os fungos, ajudando a entender os impactos biológicos e as práticas químicas. É importante destacar também, no slide passado, que o Brasil ele tem um solo um pouco mais ácido, né? E isso geralmente é consertado com a calagem, que é o curso de calcário, para amenizar um pouco esse solo e deixar ele um pouco mais básico. Aí tem-se a questão da metodologia, né, que foi aplicada. Por exemplo, aqui você tem o T1, que é um solo comum sem nenhuma adição de calcário, nenhum corretivo agrícola. Tem o T3, que é o produto com cálcio e magnésio. O T4, que é o produto A, mais as bactérias e leveduras. Aí aqui no T4 já tem a adição das bactérias e de leveduras, que são as bactérias que já estão contidas no solo, mas elas foram estimuladas. E na análise 4 tem a profundidade de 4 períodos, né, no caso aqui, 30, 60 e 90 dias após a aplicação. Pegaram esses metais, né, no caso do calcário, e adicionaram no solo, né, no caso com bactérias e tudo mais, e foi observado o processo, né, de crescimento a partir de determinado tempo. Aí aqui nesse quadro, nós podemos observar como os processos foram feitos, né? No caso T1, T2, T3, T4, e aqui a quantidade de
calorias e compostos que foram mencionados, né? E no final tem esse resultado. Né? No caso do T1, tem o solo, que é o solo sem correção, no T2 o calcário calcítico convencional e assim por diante. Licença, é importante destacar que esses solos eles foram divididos em 30, 60 e 90 dias. Isso. E a profundidade também. Exatamente. Aí aqui nós temos as variações dos micro-organismos, né? Volta só um pouquinho, por favor. Isso. Vem aqui. Aqui. Isso. Aqui a imagem dá meio que uma ilustração, né, do que eles queriam que fosse feito, por exemplo. A adição de contato e assim por diante. Né? Aqui. Aí aqui para meio que estimular o crescimento das bactérias já no solo. E elas são legais, enfim. Então, antes eu vou falar como foram feitas essas análises, né? Como está escrito aqui, foram 6 análises feitas para poder obter o resultado que o estudo estava procurando. Então, a primeira análise feita foi como medir o solo, o pH do solo. Como foi feito isso? As amostras foram retiradas, né, do solo, depois eles secaram a terra até tirar a umidade. Após isso, pegaram, moeram elas para ficar fina e peneiraram para poder padronizar, né, as amostras. Depois foi utilizado uma solução com cloreto de cálcio, que dá uma leitura mais estável do pH. E depois eles pegaram um aparelho chamado pHômetro digital para poder medir o pH se estava em contato com esse solo, com essa solução ou não. Depois disso, né, eles pegaram e fizeram as contagens dos micro-organismos. O objetivo era saber se eles eram viáveis ou não e se estavam presentes no solo, para poder fazer cada tratamento para poder saber se estavam ou não. E para isso eles utilizaram 2 técnicas, chamadas de diluição em série, e depois eles aplicaram a contagem nas placas de pele. Nessa imagem destacada aqui de cima, ela é importante destacada, porque no vídeo que a senhora passou para a gente é exatamente feito dessa maneira. Isso você explicou na sala de aula, só que os resultados são completamente diferentes. Exatamente. Outra coisa também é que para essas bactérias que elas se proliferarem e crescerem, né, elas precisam de um ambiente favorável. Então foi criado várias formas de crescimento aqui, né? Cada uma ensinada no outro. Isso aí. Então, como seria feita essa diluição em série? Se eles pegassem o solo e colocassem diretamente no meio de cultura, ia crescer muita colônia e não ia saber contar quantas foram. Então, eles pegaram 10 gramas, né, do solo e colocaram 90 ml de solução, uma água e sal, e depois eles botaram tipo em uma centrífuga para rodar e aí até separar os micro-organismos do solo com a terra. E depois eles fizeram essas diluições, né, até chegar numa boa precisão, e depois pegaram e retiraram dessa solução 0,1 ml com a pepita para poder colocar no meio de cultura. E além do meio de cultura, eles utilizaram, além dessa diluição, eles utilizaram esse método BDA, que é a batata, dextrose e H. É tipo uma comida para os micro-organismos, né, crescerem, para estimular eles, né, para poder visualizar melhor as colônias isoladas. No caso, a batata, dextrose é açúcar e o H, gelatina vegetal. Após isso, eles fizeram as inoculações nas placas de pele, né? Botaram aquele 0,1 ml diluído da bebida nas placas, contendo o BDA, que seria a batata, o açúcar e o H. E as amostras foram espalhadas na placa com uma lâmina, uma haste, para poder uniformemente os micro-organismos ficarem separados. E depois disso eles foram levados para incubador. E como foi feita essa incubação? Né? As placas foram incubadas a 28 graus Celsius, que é uma temperatura ideal
E o tempo foi de 3 dias para as bactérias e 5 dias para os fungos. E durante esse tempo, os micro-organismos cresceram e dava para ver a olho nu. E após isso, eles fizeram a contagem em UFC, né, que seria as unidades formadoras de colônia. Cada colônia que aparece na placa representa uma célula viva, né, um grupo de células que se multiplicou. E o número de FC por grama do solo mostra quantos micro-organismos estavam ativos e vivos na amostra. E como foi feito? Contaram as colônias que cresceram em cada placa e, como se pela diluição, né, e a quantidade aplicada, calcularam quantas colônias haviam por grama do solo. É interessante ressaltar que eles, para corrigir, de certa forma, o pH do solo, né, porque como a Chayane falou, o pH do solo brasileiro é um pH muito ácido, né, comum no solo brasileiro. Eles fizeram a prática de calagem, que é tido como um dos corretivos agrícolas. Só que também tem um detalhe: a calagem, ao mesmo tempo que ela corrige o pH do solo e fornece nutrientes por um determinado tempo, a longo prazo pode ser que não é eficiente, né? Porque assim, você vai ter um solo ácido sendo corrigido e a longo prazo ele vai se tornar um solo básico, certo? Só que tem determinados micro-organismos do solo que eles não sobrevivem no solo básico. Então eles, consequentemente, vão morrer. E assim, eu até estava conversando com as meninas. Eu achei interessante esse artigo. Por quê? Porque ele mostra uma solução, porém ele não mostra uma real eficiência, né? E ao meu ver, uma tática que seria eficiente, assim, apliquei a calagem, apliquei a determinado ponto. Ok, vi que não está mais respondendo o processo, seria a agricultura de rotação e também a questão do... Nossa, me fugiu na mente. Compostagem. A compostagem. Porque assim, você ia ver de volta aos micro-organismos ali, entendeu? Sem que o solo ficasse assim, totalmente agredido, porque essa é uma coisa natural. E tem mais um detalhe também, que o estudo, ele mostra como foi feito e tudo mais, mas ele não, como eu falei, não mostrando esse resultado eficiente, deu-se a entender que não teve assim, uma diferença tão absurda de mudanças, entendeu? Eu acho que o que mais impactou foi o estudo do solo. O solo pedregoso já dificultou a impressão que eles criaram. Isso, então uma tática que seria bem eficiente, assim, ao meu ver, a longo prazo, depois de ter feito o processo de calagem e essa agricultura de proteção, seria justamente essa compostagem. Então, aqui a gente teve os resultados do micro-organismo, né? No caso das bactérias. A amostra inicial sobre os tratamentos tinha 6 vezes 10 metros cúbicos por FCB por grama do solo de bactérias. Aos 30 dias, o número de bactérias caiu na profundidade de 0 a 5 centímetros, mas sem diferença significativa nos tratamentos. Aí esse foi o que a Aline falou, né? Aí foi mostrando que não teve quase diferença nenhuma. Esse é o primeiro gráfico, não é? Tinha mais um, eu vou perguntar uma coisa. Então, aqui fala um pouco das variações, né, do tempo, ao longo do tempo. Aos 60 dias, o número de bactérias diminuiu mais pouco, né? E depois dos 90 dias ela subiu de novo. E na profundidade de 10 a 15 centímetros, e de 15 a 20 centímetros, o número de bactérias também variou bastante, mas sem diferença significativa, né? E depois na profundidade de 5 a 10 centímetros, depois de 30 dias, o calcário teve maior média de bactérias, mas não foi estatisticamente diferente dos outros. A tabela 1 de bactérias mostra os valores médios das UNFC, né, em cada profundidade. Então, comentando aqui um fato que a Gabriela falou, por exemplo, isso foi exatamente o que eu falei. Aqui o número de bactérias ele não teve uma diferença significativa. E aqui depois de 30 dias ele teve uma diferença significativa. Mas assim, a longo prazo, como eu falei, você continua fazendo esse processo De calagem, eles iam se acostumar com o solo e iam mudar
faz Ele faz algum uma comentário. balançada, mas não dá para saber o porquê disso. Aqui que eu falo dos parágrafos mesmo. Então, os autores não falam, Não, o que aconteceu. não fala. A gente também tinha discussão para ver, Mas não acho não, só fala que não teve essa médica. Você não iria encontrar a resposta dos autores é que provavelmente devem ter feito algum comentário sobre. E temos os resultados dos micro-organismos fungos, no caso dos fungos. Então, pelo tempo, né, e aquela tabela que eles usaram de UFCF, por tratamento de profundidade de tempo, os valores foram baixos também e variaram bastante. O produto A, que é o T3, teve maior número aos 90 dias, mas, de novo, sem diferença nenhuma. Aí essa é a tabela dos fungos, né? Aí tem a profundidade e os dias. O T1, T2, T3, T4, quase diferença nenhuma. faz um pouco de diferença, porque é aquilo que eu falei, os fungos, as bactérias, eles se agregam na vida humana. E eles ficaram muito tempo só usando a palavra. Então, os fungos, eles inicialmente tinham 1,5 vezes 10 metros cúbicos por grama do solo. Aos 30 dias, o número dos fungos aumentou em todos os tratamentos, principalmente no normal. Não, no calcário. Logo após os tratamentos, os fungos aumentaram. Então, talvez porque o ambiente ficou um pouco menos ácido. Mas a gente não tinha, os autores não disseram se foi isso ou não, porque não tinha como dizer especificamente, porque não teve muita diferença entre um outro. E aos 90 dias nenhum fungo cresceu, foi o que a Aline falou. E talvez eles usaram só o método de calagem, não fez muita diferença. E com o passar do tempo o número de fungos diminuiu. E no final, em os dois tratamentos, não apareceu fungo nenhum. Mas, mais uma vez, não dá para dizer que isso foi acusado diretamente pelos produtos. O que o estudo concluiu foi que a análise quantitativa, só de contar colônias, não funcionou. Não foi suficiente para avaliar os efeitos no solo ou dos corretivos. E o solo é um sistema complexo, né? Outros fatores também podem ter sido agregado, a umidade, a temperatura, que também afeta os micro-organismos. A umidade pode ter sido Exatamente. E os autores sugeriram fazer um estudo mais detalhado, avaliando a quantidade de função e funções do micro-organismos, não só a quantidade, porque eles estavam focando muito na quantidade que ia crescer de micro-organismos. E às vezes exatamente o que não funcionou foi o método que eles utilizaram. Às vezes exatamente no laboratório, porque no caso de algum aquele. Eles podem não ter feito alguma coisa certa. Ou então, às vezes, não na questão natural, ao se adicionar na calagem e eles terem crescido, pode ser que a mudança natural mesmo, de temperatura, não vai falar de umidade, ou até mesmo, por exemplo, eu não consegui ter a questão de multiplicação dos micro-organismos, ou então faltou um determinado produto que eles não adicionaram, não sei. Pode ter várias coisas. Também, porque também teve uma coisa que foi que a Chayane falou, talvez os fungos também não tivessem crescido porque não tinha umidade no meio de cultura, tanto que eles peneiraram, secaram no ar e depois fizeram tudo de novo para botar lá. Pode ter sido isso. Não sabe. E o que a gente concluiu que os micro-organismos são bons indicadores, né? Mas no estudo ele mostrou os corretivos, não sei se tiveram alguma mudança, né? Elas são, os micro-organismos são muito eficientes, na verdade, são essenciais